Olá, gente, tudo bem? Aqui é o seu professor Hari, professor do José Vilela, para as turmas do segundo ano ABC. Olha, pessoal, vamos continuar o nosso trabalho, vamos apresentar alguns conteúdos agora nesse período de quarentena, ok? O nosso trabalho vai ser junto com as aulas do PE, da Educa PE, na televisão. E também tem no YouTube, vocês procuram lá e vocês vão encontrar essas aulas do Educa PE. E vou encontrar essa aula também que eu vou colocar no YouTube, tá ok? Então agora, hoje, para vocês, nesse momento, eu vou apresentar a dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? Olha, a dilatação térmica é uma variação das dimensões de um determinado sistema com a variação da temperatura. Ou seja, você tem esse lápis. Então, se você aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura e as dimensões desse lápis ela variar, ocorreu uma dimensão térmica. Isso é porque as moléculas se agitam e elas precisam de mais espaço, ou então elas se agitam menos, precisam de menos espaço. Então, a variação da temperatura causa essa variação nas dimensões de um determinado corpo, ok? Isso é dilatação térmica. Bom, existem tipos de dilatação térmica. Nós vamos estudar os tipos nos sólidos, primeiramente, certo? Depois a gente vai estudar a dilatação térmica nos líquidos. Então, nos sólidos, existem 3 tipos. O primeiro tipo é linear. Quando é que é linear? Quando ocorre dimensão no comprimento, né? Então, a dimensão é de ocorre em uma dimensão. Vamos colocar aqui, ó. Ocorre em uma dimensão, certo? Então, quando ocorre em uma dimensão, a dilatação é dita como sendo linear, ok? E no problema vai aparecer o trilho, a viga, o fio, né? Isso aí trata-se de dilatação linear, em trilho, em viga e em fio. Uma dimensão só, no comprimento, ok? Então, o tamanho inicial do trilho, da viga, do fio, a gente vai chamar de L0, certo? E vai estar numa temperatura inicial θ0. Quando ocorre um aumento de temperatura, aí a viga aumenta de tamanho. Se fosse diminuição de temperatura, aí a viga diminuiria de tamanho. No caso aqui, houve um aumento de temperatura, porque a viga aumentou de tamanho. O objeto, o sistema aumentou de tamanho. Então, esse aumento de tamanho aqui, ele é o ΔL, a variação do comprimento do sistema, certo? E L0 é esse mesmo tamanho aqui, né? E aqui a temperatura θ. Muito bem. O ΔL é a variação da temperatura. Então, você pega esse L, tira o L0, que sobra, vai sobrar o ΔL. ΔL é a variação do comprimento, ok? Então, a dilatação linear depende do material, ou seja, o coeficiente de dilatação linear alfa. Quer dizer, tem material como o cobre, dilata mais do que o ferro, né? Tem outros materiais que dilatam ainda mais, né? Alumínio e tal. Cada material tem a sua dilatação. Então, no livro de vocês vai ter uma tabela de alfa, né? De quanto maior o alfa, mais dilata o material, tá ok? E como é que eu calculo essa dilatação linear? Como é que eu calculo? Então, ΔL, tem essa fórmula aqui, ó, essa fórmula é importante, é igual a L0 alfa delta θ. Ou seja, se você quer saber quanto variou esse comprimento aqui, você multiplica o comprimento inicial, depende do comprimento inicial, multiplica o alfa, que depende do material, é a dilatação linear do material, e depende da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, mais vai ter uma dilatação. Então, a unidade de alfa é grau Celsius a menos 1. Então, quando vocês verem assim, 2 vezes 10 a menos 6, grau Celsius a menos 1, aí você já sabe, é alfa, pode ser alfa, porque a unidade de alfa é grau Celsius a menos 1, ok? Agora, o outro tipo de dilatação é a superficial, ou de área. Ocorre em 2 dimensões, quer dizer, a linear ocorria em uma dimensão, certo? Era o comprimento.
agora ocorre em duas dimensões, ou seja, numa região ou área. Ou seja, ela ocorre no comprimento e ocorre na largura. Duas dimensões. Então, forma a área, forma uma região. Aí, quando o problema vai aparecer chapa de ferro, buraco numa região, aí isso aí ele está pedindo para calcular o alfa. Ou está pedindo para calcular a dilatação superficial. Está falando de dilatação superficial. Cálculo da dilatação da superfície. Superficial. Então, aí a fórmula é parecida com essa. Aqui era ΔL, variação de comprimento. Aqui é ΔA, variação de área. Aqui era L0, comprimento inicial. Aqui é A0, é a área inicial. Aqui era alfa, aqui vai ser beta. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. Aqui era linear, aqui é superficial. Delta teta é a variação de temperatura. Mesma coisa daqui, variação de temperatura, depende dos mesmos elementos, né? Bom, agora vamos para estudar a variação, a dilatação volumétrica. Ora, a volumétrica ocorre em 3 dimensões, certo? Ela ocorre no comprimento, na largura e na profundidade, né? 3 dimensões, é 3D. Então, é o cálculo da dimensão volumétrica. Então, o cálculo da dimensão volumétrica, ela vai ser o ΔV, aquela lá era ΔA, né? Mas aqui vai ser ΔV, porque é variação de volume. V0, o outro era A0, aqui é V0, que aqui é volume, certo? O outro era a área. E gama. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Cada material tem o seu gama. Quanto maior o gama, maior a dilatação volumétrica. E delta teta, a variação de temperatura. As fórmulas são parecidas, né? Muito bem. Então, existe uma relação entre alfa, beta e teta, certo? Alfa, beta e teta. Gama, beta e alfa. Existe uma relação entre gama, beta e alfa. Beta é igual a 2 alfa, porque alfa é uma dimensão só. Beta é 2 dimensões, então é 2 alfa. E gama é 3 dimensões, é 3 alfa. Então, gama, 3 alfa. Então, a unidade dessas 3 aqui sempre vai ser grau Celsius menos 1. E como é que eu vou saber? Porque no problema vai falar. É o coeficiente de dilatação linear. Aí você já sabe que é o alfa aqui. É superficial, aí sabe que é o beta. É volumétrico, aí sabe que é o gama. Mas todos eles vão aparecer com grau Celsius menos 1, que é 1 sobre grau Celsius. Agora vamos fazer um exemplo do livro. Tá ok? Ele está na página 51 e é o exercício 14. Vamos ver aqui. Achei. Página 51, exercício 14. Vamos ler aqui. Uma placa quadrada, olha, é quadrada, de lado 2 metros, é feita de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Calcule a variação da área dessa placa quando aquecida de 90 graus Celsius. Observe aqui, ó. Aqui no livro de vocês vão encontrar a 90 graus Celsius. Está errado, certo? Está errado. Porque se fosse a 90 graus Celsius, ele está dizendo que ele foi aquecido a 90 graus Celsius. Ou seja, foi aquecido até 90 graus Celsius. E ele vai dizer que a temperatura final era 90 graus Celsius. Mas é de 90 graus Celsius, certo? O que ele quer dizer aqui é de. Ou seja, ele foi aquecido de 90 graus Celsius, ou seja, somou 90 graus Celsius à temperatura dele, tá ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve isso aqui, tá aqui. Fiz aqui para vocês, tá ok? Vamos lá. Página 51, exercício 54, dados. Quadrado, existe um quadrado. Lado do quadrado, 2 metros. É uma chapa, um quadrado de coeficiente, de um material de coeficiente superficial, né? Coeficiente superficial de beta igual a 1,6 vezes 10 a menos 4, certo? Isso aqui é beta. No problema ele fala que é beta, que é cujo coeficiente de dilatação superficial é 1,6 vezes 10 a menos 4, graus Celsius menos 1. Muito bem. E a variação de temperatura ele deu 90, ok? Qual é a fórmula que eu vou usar?
Delta A, porque está falando de A, ele quer a variação de área, é igual a zero, beta, delta teta. Então, eu tenho que A0 é L ao quadrado, que é o comprimento inicial, né? É um quadrado. Então, a área do quadrado é L ao quadrado. L é o lado do quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4 metros quadrados, certo? Então, delta A, usando essa fórmula, é igual a A0, 4, beta, 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes delta teta, 90. Multiplica tudo isso aqui, ó, multiplica assim, ó, pega esse aqui, ó, 4, né, vezes 1,6, vai dar 6,4. Multiplicado por 90, certo? 6,4 multiplicado por 90, aí vai dar 556, certo? Só que tem esse 10 a menos 4, e aí você corre duas casas aqui, aí fica 5,6 vezes 10 a menos 2, para escrever em notação científica, certo? Metro quadrado. Aí você pode aproximar esse 5,6, certo? Você aproxima ele aqui, ó, 5,76, aproxima para 5, aproxima isso aqui para 6, certo? E corre duas casas decimal, certo? Então, isso aqui vai ficar aproximadamente, vamos botar um tiozinho aqui, aproximadamente, vai ficar 0,6 metro quadrado, ok? Aqui vai virar 6, corre duas casas decimais, 1, 2, a vírgula vem para cá, certo? Metro quadrado, ok? E essa é a resposta que você vai encontrar atrás do livro aí, ok? Agora, vamos para a questão 13. Professor, o senhor faz a 14, depois volta para 13, porque a 13 é mais difícil do que a 14. Então, eu primeiro fiz a mais fácil, para depois ir fazer a mais difícil, certo? Olha, é uma questão de universidade. Caiu na PUC do Rio Grande do Sul, né? Então, vamos tentar fazer essa questão aí, ok? Porque ela é um pouquinho mais difícil. Um paralelepípedo, certo? A 10 graus Celsius possui as dimensões. Ó, pessoal, aqui no livro coloca 10, 20 e 30. Essas dimensões, comprimento, largura, altura, certo? Mas era para colocar 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, para aqui ficar em centímetro cúbico. Aí eu botei centímetro cúbico aqui, certo? Porque a unidade de volume é em centímetro cúbico. Porque ele não colocou o centímetro aqui, certo? Aí, para eu não riscar, borrar muito, eu coloquei logo o cubo aqui, certo? Sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear, certo? Cujo coeficiente de dilatação linear olha pessoal, olha a casca de banana, ele está falando de volume, está falando aqui, ó, dilatação linear, isso aqui é alfa, é 8,0 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Olha, ele está falando de alfa, coeficiente de dilatação linear, certo? Quando sua temperatura aumentar para 110 graus Celsius, o acréscimo do volume em centímetros cúbicos ele quer saber o acréscimo do volume em centímetros cúbicos, ok? Vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Então, aí fica o seguinte, dados, ele deu a temperatura inicial, né? Deu 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, que é o volume inicial, né? Deu o alfa, que é 8,0 vezes 10 a menos 6, né? Menos 6, né? Vamos ajeitar aqui, quase não dá para ver esse 6 aqui, né? Vamos lá, vamos ajeitar aqui, ó. 6, agora está aparecendo 6. 10 a menos 6, certo? Graus Celsius a menos 1, ok. Então, a temperatura, então ele quer o quê? A variação do volume. Qual é a variação do volume, certo? A temperatura final foi 110 graus Celsius, ok? Então, vamos lá. Qual é a fórmula? ΔV igual a V0 vezes gama vezes delta teta. Agora, a grande casca de banana é que ele não deu gama, ele deu alfa. Lembra, pessoal? Isso aqui é alfa. Para calcular o gama, aí você vai ter que lembrar daquela relação que gama é 3 alfa. Então, gama é 3 alfa, ok? E deu o volume, né? Você multiplica aqui 10 vezes 20 vezes 30, vai dar 6.000, né? Aí eu vou botar 6 vezes 10 a terceira, centímetros cúbicos, tá?
para sair em centímetro cúbico. Muito bem. Agora, ΔV vai ser, qual é a fórmula? É aquela fórmula lá, né? Eu já falei aí, ok? ΔV é igual a V0 gama delta teta, certo? Essa é a fórmula que eu vou usar. Quem é V0? Eu já fiz lá a conta, 6 vezes 10 a terceira. Quem é gama? É 3 alfa, então é 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. Ó, tá vendo aqui, ó? E eu botei menos 4 aqui, ó. É menos 6, menos 6. Vamos ajeitar aí, né? Para não ficar errado. E a variação de temperatura, a final menos a inicial, né? Então fica 110 menos 10, ok? Que vai dar 100, né? Aí ficou, eu multiplico 6 vezes 3 vezes 8, dá 144. Aí faço as potências de 10. Repito a base, 10, né? E somos expoentes. Mas aqui eu só fiz, eu repeti aqui, ó, 10 a terceira e 10 a menos 6. 10 a terceira, 10 a menos 6. E o 100 eu fiz 10 ao quadrado, para poder fazer as potências de 10, certo? Então, aí vai ficar o quê? 10 a terceira vezes 10 a segunda dá 10 a quinta, porque você repete a base e somos expoentes. 10 a quinta vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa. Você repete a base e somos expoentes. Fica menos 6, soma com 5, mais 5. Aí fica menos 6 mais 5, menos 1. Menos 1, aí vai tirar uma casa daqui, vai correr uma casa para a esquerda. Aí fica 14,4 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos, que é a letra C. Muito obrigado, gente. Se cuida aí nessa quarentena, vê se não pega a nossa virose aí, que está pegando todo mundo, né? Mas não vai pegar a gente, porque a gente vai ter cuidado, ok? Tudo de bom. Não esqueça de dar aí o seu like, fazer a inscrição no canal, né? E qualquer dúvida, vocês me perguntam pelo WhatsApp ou colocam as perguntas aí nos comentários, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Tudo de bem para vocês, até a próxima!